Obrigado, Rodrigo. Bom, queria agradecer o convite, felicidade de estar aqui presente, trocar algumas ideias, né, trazer uma contribuição. E já vou adiantando assim que a minha ideia é fazer uma aula, fazer um debate, né, que vocês participem. Né? Eu acho que todos nós aqui somos da casa, né, a gente está bem acostumado a lidar com esse tema. Na verdade, é um tema que não nos é estranho, né, pensar sobre conciliação no justiça do trabalho. Claro que a gente vai ter algumas coisas novas, mas a base disso vem muito da justiça do trabalho. Então eu acho interessante a gente trocar essas experiências, a gente pensar, e esse é o meu objetivo aqui, o que é possível já da gente fazer aqui na justiça do trabalho através do novo CPC. Né? Só que para isso a gente vai ter que fazer uma reflexão profunda do que a gente faz hoje e do que é possível, até em termos de legislação, até em termos de natureza dos direitos trabalhistas, da nossa base dos direitos trabalhistas, é possível que a gente avance aí na ideia da conciliação e da mediação judicial. Tá? Então, fiquem à vontade, pode criticar, pode interromper, pode perguntar. Quem já teve oportunidade aí de assistir aula, já conversei com um ou dois, sabe que eu sou um cara super aberto, não tem frescura, não tem, enfim, não tem formalismo. A ideia aqui é trocar experiências mesmo. Tá? E eu cresço muito com essa troca que vocês podem trazer para mim também. Então fiquem à vontade, tá, gente? Sem formalidade. Então, olha só, para a gente começar o nosso debate, vamos apenas relembrar que essa ideia da conciliação, da mediação, ou melhor, a ideia de buscarmos formas alternativas para a solução dos conflitos, não é uma ideia nova. Essa ideia é antiga. A gente está vendo um novo avanço, mas a ideia é bastante antiga. Não só antiga no que diz respeito à própria mediação e conciliação, como hoje formuladas no CPC, porque o CPC, a meu ver, ele pega da resolução 125 do CNJ de 2010 a base toda que eles construíram para a implementação da mediação e conciliação no Poder Judiciário, como uma política pública, e aí começa o nosso primeiro debate. A gente tem que pensar nessas formas alternativas de solução dos conflitos, não como um meio para a gente trabalhar menos e desafogar simplesmente e acabar com os processos. Eu sei que todos nós que estamos ali no dia a dia, com aquele acúmulo de serviço, né, desumano, que é a nossa realidade desde sempre. Eu sou juiz há 18 anos, fui servidor antes da Justiça do Trabalho também, fui técnico judiciário, fui analista judiciário, então estou há 20 e tantos anos nessa luta, e a narrativa desde sempre é a mesma. Né? Muito serviço, muita coisa, não dá para botar em dia. Você termina de fazer uma bateria de sentenças, na semana seguinte está tudo lá de volta. Né? É até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não ficar deprimido. Vocês concordam? Vocês têm essa sensação? Né? Você nunca está em dia. Né? Nunca está em dia. E agora com um detalhe, né? O detalhe é que a sua vara vem com você no pendrive. Não é? Eu estou aqui, não tem viagem que eu faça sem trazer meu token. Sempre. Token sempre comigo, sempre. Porque qualquer coisa, eu espeto lá, entro na internet e já estou vinculado, já estou na vara, trabalhando. Claro que isso tem um lado negativo, aquela coisa de você estar sempre conectado, né? Você não está nunca realmente afastado do trabalho, mas tem um lado positivo. Né? Eu posso estar aqui em Recife hoje, e se entrar um mandado de segurança lá, eu resolvo daqui na hora do almoço. Isso é uma liberdade também maravilhosa. Então tem os dois lados. Mas o fato é que a gente está muito acostumado, nós ali no dia a dia, para ser bem sincero, a pensar no acordo, em qualquer das suas formas, como uma grande saída para o entupimento das varas, do entupimento da justiça do trabalho. Ou seja, a gente pensa muito no acordo como uma forma de resolver rápido esse processo, acabar logo, diminuir o número de demandas, enfim. Só que o fenômeno, gente, a questão de pensarmos as formas alternativas de solução dos conflitos, vai muito além disso. Quando a gente pensa em uma política pública de permitir que a sociedade tenha outros meios de solução de conflitos, que não apenas o exercício da jurisdição, nós estamos pensando num aspecto muito democrático
a gente está pensando numa espécie de acesso do cidadão a um poder. Pare para pensar nisso. A nossa tradição, a nossa cultura, é de que o acordo trabalhista só deve ser feito perante o juiz, não é assim? E o juiz é aquele ser máximo que vai supostamente na audiência evitar qualquer tipo de vício na manifestação de vontade, né? E ao homologar o acordo, todos os problemas do mundo somem, já que existe a chancela do juiz de trabalho. A gente está acostumado a isso. O que não está na nossa cultura, e essa é uma das nossas grandes dificuldades? Permitir que o próprio jurisdicionado seja o ator principal do resultado do seu processo, do resultado do seu litígio. Ele mesmo jurisdicionado, a partir do momento em que a gente começa a pensar nas formas alternativas de solução dos conflitos como uma política pública, ele jurisdicionado vai para o centro da discussão. É ele que pode decidir o destino dele, mais do que o juiz do trabalho. Tem uma passagem na nossa doutrina e na nossa legislação que me causa assim, um enorme mal-estar. E eu acho que é semelhante a sensação com a questão dos acordos. É aquela história da reintegração, artigo 496 da CLT, que o estável lá, decenal clássico e os outros estáveis, enfim, que a gente já pacificou, que tem direito à reintegração, se não for aconselhável, o juiz pode converter em indenização, não é assim? E a gente não adota isso de forma pacífica. Então você tem direito à reintegração, mas o juiz, no caso concreto, olha e fala, não é aconselhável. Então o juiz, de ofício, converte a reintegração em indenização. E aí eu sempre provoquei meus alunos, pode, ao invés do juiz decidir, o reclamante falar que prefere isso? O reclamante pode entrar com uma ação na justiça falando, olha, eu quero só a indenização, não quero ser reintegrado, porque para mim é melhor isso. E tem muitos colegas que entendem quando o reclamante faz isso. Não, isso é abuso do direito. O cara está abusando do direito, porque ele tem direito a voltar a trabalhar. Receber uma simples indenização, quer ganhar dinheiro. Não é assim que a gente pensa? Sem enriquecimento sem causa. Então, olha só, o titular do direito não pode dizer que para ele é melhor a indenização. Mas o juiz pode. O juiz pode dizer, não, meu, para você não é melhor a reintegração, para você é melhor a indenização. Eu, de ofício, posso dizer isso, mesmo que ele não peça. São as duas situações. Ele quer voltar e eu digo que ele não pode, que ele deve receber o dinheiro, ou ele quer só o dinheiro e eu digo que ele não pode, porque ele está abusando. Perceberam a nossa origem aí, vamos ser sinceros, é autoritária. Isso não é o exercício democrático de um poder, a meu ver. Por que o próprio ator social não pode dizer o que é melhor para o destino dele? O que é melhor para ele? Sentiram o drama que a gente vai ter que trabalhar no nosso DNA? Percebeu que é uma questão de DNA? A gente tem que fazer uma certa mutação. Por quê? Porque para a gente poder implementar isso como política pública, a gente tem que se abrir. A gente tem que repensar qual é o papel realmente da Justiça do Trabalho. A gente tem que repensar se o juiz de trabalho deve se ter esse poder todo encastelado ou se a gente deve aceitar mais a própria manifestação de vontade do jurisdicionado. Aceitar que o próprio jurisdicionado indique o destino que ele quer seguir. E vamos ser sinceros, a gente não está acostumado a isso. A gente não está acostumado. Quando eu estou lá na audiência, entra reclamante e reclamado rindo, dizendo que está com o acordo pronto, que é a primeira coisa que você pensa? Fraude. Como assim? Está no processo, está tudo bem, já chegaram com um valor aqui pronto. Um valor alto, ainda mais quando é valor alto. Aí você fala, não, isso é fraude. Então senta aí, eu vou espremer o reclamante, vou espremer o reclamado para tentar descobrir onde é que está a fraude. Não é? E fazer acordo sem o reclamante presente, então? O cara nomeia um procurador, você fala, nem pensar. Preciso olhar a cara do reclamante para poder dizer para ele, olha, está homologado ou não está homologado. Então, assim, essa primeira parte aqui do nosso encontro é deixar claro já essa situação de que
forma alternativa de solução do conflito não tem o objetivo só de desafogar o Poder Judiciário, é muito mais do que isso. É, na verdade, um exercício democrático de atribuição de poder ao próprio jurisdicionado. É uma forma do jurisdicionado conseguir ter acesso e decidir sobre o seu destino, algo que para a gente é muito difícil de aceitar, vamos ser sinceros, né? E da gente pensar se o Poder Judiciário deve realmente ou não ter essa figura que, mais do que uma figura de velar pelos interesses alheios, é uma figura, vamos ser sinceros também, eu acho, paternalista. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela é extremamente paternalista em vários aspectos. E isso a gente tem que repensar, se isso está certo, se está errado, se esse é o caminho melhor, se não é. Né? Eu não sei como é que funciona aqui, tá, gente? Né? Não tem aqui, não conheço o dia a dia aqui das varas. Mas, de uma forma geral, pelo Brasil, a situação geralmente é mais ou menos a mesma. Né? Eu não sei se aqui já se está acostumado assim, a pensar que quem deve velar, né, pelo processo, mais do que o servidor ou o juiz, é a própria parte. Não sei se aqui já tem esse debate. Né? Eu vejo assim, muitos colegas dirigindo os processos de forma correta, etc., cada um com seu entendimento, ok, mas que retiram a centralidade do próprio interessado no deslinde da controvérsia. Não sei se vocês conseguem perceber isso aqui também. Lá no Rio isso é muito claro. É aquela situação em que a gente, porque a gente é interessado, a gente gosta de trabalhar, a Justiça do Trabalho ela quer ser efetiva, quer ser rápida, etc., a gente muitas vezes trata as partes como se fossem pessoas assim que não conseguem resolver os seus próprios problemas. Né? A gente toma a frente de tudo, quer resolver tudo de ofício, tudo automaticamente, e não deixa a parte ter a sua responsabilidade no caminhar do processo. Sei lá, pelo menos eu lá no Rio eu vejo isso muito claro. Né? Oi? Também a mesma coisa. Né? É um DNA nosso isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que está do novo CPC. Né? Chega na audiência, uma testemunha falta. Aí beleza, você tem N possibilidades. Né? Vai ter juiz que vai adiar. Aliás, tem juiz que choveu no Ceará, vamos adiar. Né? Então, vamos adiar. Vai ter juiz que vai falar, não vai adiar não, porque você não entrou com o rol da testemunha. Vai ter juiz que vai falar, não, eu tinha dado prazo, você assumiu o compromisso de trazer, não trouxe, não vou adiar. Tem de tudo, não tem? E os tribunais, tribunal grande também, assim, pelo menos lá no Rio de Janeiro, tem todo tipo de decisão para essa situação também. Então, o que acontece muitas vezes na audiência? E eu procuro hoje trabalhar de forma democrática a audiência. Estou fazendo alguns experimentos assim de gestão participativa do processo. É muito interessante. Faltou a testemunha? Aí a reclamada pede o adiamento. Excelência, quero adiamento. Aí eu vi para o reclamante e falo, olha, temos 3 opções, né? Realmente. Eu posso adiar por isso, por aqui, por aqui. O tribunal pode anular por isso, por aqui, por outro, né? O que você acha que é melhor para o seu processo? Você acha que é melhor para o seu processo eu indeferir e a gente vai para a sentença e arrisca a nulidade? Ou você acha melhor que é adiar, perder agora 2 meses, mas ter certeza que essa sentença não vai ser anulada? O que é melhor para o seu processo? Invariavelmente, os advogados pedem para adiar do reclamante. Eu fiquei espantado com isso. Porque a minha sensação como juiz era sempre de não, que adiar o quê? Não adia, pega, julga, pá, resolve, não sei o quê, má fé, né? Mas o advogado reclamante, pelo menos aquele que está ali todo dia e já conhece o sistema, fala, excelência, eu prefiro perder 2 meses agora do que uma sentença que vai para o tribunal, que vai ficar 1 ano rolando, depois vai anular tudo, depois vai voltar, vamos ter que ouvir a testemunha já sumiu, e o meu processo vai rolar 3, 4 anos e não vai dar em nada. E mais, excelência, eu prefiro fazer tudo mais rápido, porque depois na execução, se demorar muito, a empresa já quebrou, já subiu, já está em nome de laranja. Então a celeridade hoje é muita efetividade por isso, porque a empresa some depois. Né? A maior parte das empresas são efêmeras, aqui deve ser igual. Né? A sensação é de que 50% da execução é uma massa que você fica rodando, uma massa de bolo que você fica batendo. Né?
não é? E não sai nada ali, nunca vai pro forno. Você fica batendo aquela massa de bolo e não resolve. Aliás, a execução tem 3 tipos de processo. Eu já cheguei a essa conclusão também, já fiz muita terapia e já assumi isso. Você tem um processo que já morreu e ninguém tem coragem de dar certidão de óbito, não é? E eu descobri a certidão de óbito. Se chama certidão de crédito da Justiça do Trabalho. Essa é a certidão de óbito. Você tira uma certidão de crédito, você fala, bom, fiz a minha parte, né? Não matei o processo ainda está aí, né, meio zumbi, né? É um troço que um dia volta, né? E toma aí um papelzinho. Um dia que você achar, que não vai achar nunca, quase nunca, né, você volta. Então assim, alguém tem que ter coragem de passar essa certidão. Você tem um processo que vai dar dinheiro, processo de banco, órgão público e tal. Esse processo vai sair dinheiro no final, só que o cara vai recorrer até o Papa. Esse processo é só você não fazer besteira, sabe? Segue os prazos direitinho, embargos, julga os embargos, agrava a petição, volta agrava a petição, não sei o que, penhora, né? Faz tudo direitinho, que esse vai chegar lá o dinheiro. Vai demorar, mas o dinheiro vai sair corrigido, com juros, agora lá com IPCA, né? Então, beleza. E você tem um processo que esse sim é o processo que, se você ficar em cima, se você tiver uma atuação firme, você faz diferença para a parte. É aquele processo da empresa que tem dinheiro, mas foge, que não quer pagar, que está tentando, né, se locupletar. Esse sim é aquele que a gente tem que ficar ali, fazendo tudo possível e imaginável. Então são os 3 tipos de processo. Então olha só como é interessante, quando você começa a analisar o que a gente faz no nosso dia a dia, como é que você começa a dialogar com os atores sociais para buscar um resultado melhor. Esse processo que você tem que ficar em cima, né? Adianta muito hoje fazer um Bacenjude, um Renajude, um Jujude, qualquer Jude? Não adianta. A minha estatística lá na Vara, Bacenjude é 7% de sucesso. 7%. E aí quando eu vou ver quem é que dá sucesso, é aquela empresa que tem dinheiro, que a gente já sabe, que tem dinheiro que vai pagar uma hora. Né? Então assim, Bacenjude, como é que você consegue chegar lá nesses processos periclitantes? Dialogando. E chama a parte, marca a audiência. Aí quando chega a parte lá, fala, meu, e aí? Como é que é essa empresa? Conhece o sócio? O que tem lá? Não tem um carro? Não tem um troço? Não tem alguma coisa? Você não tem ideia de onde a gente possa achar? E aí olha só que interessante. A parte que está interessada, que quer que o seu processo chegue ao fim, ela me ajuda, ela me dá meios. Né? Ela está sendo um ator principal na solução da controvérsia. Agora, aquele reclamante lá, aquela parte lá, que não aparece nunca, que deixa aquele troço solto, que você dá prazo para o cara indicar alguma coisa, você dá prazo, toda hora você chamando o cara para te ajudar, e o cara abandona o processo, passar. Isso eu já trabalhei na terapia. Quem está afim de fazer bem feito, de repente faz. Quem largou o processo também, meu amigo, está no caminho da certidão de óbito. E eu não tenho mais o menor estresse com isso, porque isso é gestão de recursos escassos. É isso que a gente faz a vida inteira aqui no Justiça do Trabalho. É gestão de recursos escassos. A gente nunca tem o quadro completo de servidores, a gente nunca tem a estrutura adequada de física, como vocês estão agora passando por um drama aqui. Passamos isso no Rio de Janeiro, passamos constantemente. Então a gente tem que ter uma mentalidade, eu acho, na opinião minha, de trazer o jurisdicionado para o centro desse poder. E isso, para mim, a gente pode fazer de uma forma muito interessante aqui, nas formas alternativas de solução do conflito. Ou seja, tirar a centralidade do juiz do trabalho e da justiça do trabalho. E isso, para a gente, mexe com a nossa estrutura. Né? A gente assumir que a gente tem que partilhar poder, ao invés de querer só se encastelar e trazer tudo e bater no peito e dizer que eu resolvo. Porque, vamos ser sinceros, a gente não resolve. Não resolve. A gente pode até ser a melhor justiça. A justiça mais rápida, a justiça que a gente vê menos escândalos de corrupção. Eu tenho o maior orgulho da justiça do trabalho. Mas a gente não resolve. E sabe o que não resolve? O que já vem para a gente dá uma conta razoável. A gente resolve assim, de uma forma, né, bem aceitável. Só que as estatísticas mostram que só chega na justiça do trabalho 20% do conflito trabalhista. De cada 10
empregados que perdem seus empregos e sofrem lesões, só 2 buscam a justiça. Essa estatística que passa para a gente. E isso me alerta, né? Se é 20% só que está buscando a justiça e já está esse caos, você imagina se a justiça funcionasse hiper bem e resolvesse tudo em 3 meses? A gente ia explodir. E quanto melhor a justiça, mais demanda ocorre. Nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Juizado especial, aqui deve ser a mesma coisa, no cível, né? Quando foi criado, foi uma maravilha. Nos bairros, espalhados, se resolvia tudo em 30 dias. O juizado especial lá no Rio hoje está 3 vezes pior do que a justiça do trabalho. Isso quando você consegue lá falar com o juiz, né? Porque lá normalmente você nem vê o juiz. Você tem lá um leigo que resolve o seu processo. Tá? O pessoal chegando aí. Então tá bem, gente? Então essa primeira parte é para a gente pensar nisso, tá? Pensar que as formas alternativas de solução dos conflitos têm que ser encaradas como política pública, como acesso do cidadão. Fique à vontade, sem estresse. Como acesso do cidadão ao poder, ou seja, tem um forte caráter democrático, e aí nós, do Poder Judiciário, a gente tem que estar imbuído desse espírito democrático, de permitir a participação. Isso reforça a cidadania, porque a partir do momento que o próprio cidadão passa a ser o ator principal da solução do seu conflito, ele está exercendo o poder. Claro que a gente vai ter vários limites a isso, mas a ideia básica é essa. E o novo CPC, lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, coloca a questão das formas alternativas de solução dos conflitos como um princípio geral, ou seja, um fundamento para a gente buscar. Olha lá, ó. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Isso aqui, gente, vincula a conduta. É uma norma que vincula a conduta do poder público. A gente não tem mais simplesmente uma faculdade, uma escolha de se a gente deve ou não atuar no sentido de implementar formas alternativas de solução dos conflitos. Não, está na norma. A norma, que não deixa de ser uma expressão do próprio princípio do devido processo legal, criou uma conduta vinculante ao poder público. Está lá, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Então, hoje, a gente tem que pensar o Poder Judiciário sempre, primeiro, nesse sentido, de que a melhor solução não é a solução decidida verticalmente pelo juiz, é a solução consensual. Esse é o caminho que o nosso legislador quer. E está lá, ó, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então está aí outra norma de cunho principiológico que vincula a nossa conduta. Um juiz, portanto, não pode fazer o que um colega meu fez uma época, que eu fiquei horrorizado. Vou dar um exemplo para vocês, como é difícil, às vezes, um juiz ter essa postura democrática. Tinha um processo milionário, eu era substituto na época, tinha um processo milionário, e as partes chegaram a um acordo. Acordo milionário, assim. O processo já está em 5 milhões, as partes chegaram a um acordo de 3 milhões, uma coisa assim. O juiz titular, não sei exatamente a motivação dele, mas não queria homologar aquele acordo de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Mas numa situação, não que ele achasse que era fraude, ou não que ele achasse que, não que ele indicasse ali, fundamentasse qualquer coisa, simplesmente falou, não homologo. E ponto final. Né? O que aconteceu? As partes começaram a ter um conflito com o juiz. Porque as partes queriam fazer o acordo, estavam resolvidas, e até foi sugerido na época, poxa, então, sei lá, faz o acordo sem homologação do juiz. Aí a reclamada falou, sem homologação do juiz não dá. Porque aí depois ele vai dizer que o meu acordo que eu fiz não vale nada e vai continuar me executando aqui. Então tem que ter homologação do juiz.
Aí eles foram num cartório e fizeram no cartório o acordo extrajudicial. Mas a reclamada falou, olha, eu faço aqui no cartório para dar segurança, mas para mostrar que não tem vício de vontade de ninguém, mas eu quero a homologação do juiz. Beleza. Criou-se um conflito, foi-se na corregedoria, um troço assim horroroso, e aí a corregedoria resolveu designar quem para resolver o problema? Eu. Aí falei, putz, vamos lá. Cheguei na vara para saber o que estava acontecendo, pedi os autos lá, processo físico, na época ainda, pedi os autos do processo, aí a diretora falou, está em carga. Eu falei, está em carga? Com quem? Com o reclamante, reclamar? Com o juiz. O juiz estava de férias. Eu falei, como é que é? Eu falei, o juiz titular passou aqui, no meu dia de férias, botou o processo embaixo do braço e levou para casa. Quando ele soube que o senhor foi nomeado para a corregedoria, foi designado para a corregedoria para atuar no processo. Falei, para mim, ótimo. Faz um ofício para a corregedoria dizendo que eu vim, que o processo está em carga com o titular, acabou a minha atuação no processo. Mas olha só, isso ficou marcado na minha carreira como uma demonstração de, muitas vezes, como o juiz tem dificuldade de aceitar que ele não é dono daquilo. A postura do juiz ali, a meu ver, foi completamente equivocado no sentido de se apoderar do feito. E imagino, sem nenhum motivo escuso, eu acho que era uma questão realmente de exercício de poder. Como assim vocês vão resolver esse processo e eu não concordo, então acabou, não vai sair. O direito não é dele. A controvérsia não é dele. Então, assim, é muito difícil a gente mudar essa postura. E eu acho que o juiz do trabalho moderno, o juiz moderno, o juiz do novo CPC é um juiz aberto. Eu acho que o direito é feminino e o juiz tem que ser aberto. O direito é feminino hoje porque é diálogo. É uma característica do feminino. Não sei o que fala isso não, tá, gente? Isso é Habermas, um filósofo. Habermas fala que o discurso, que é uma característica do feminino, está dentro do direito hoje. Hoje, como é que você resolve um caso concreto? Você não pega uma lei e simplesmente aplica a lei. Você fica, porque o princípio disso, o princípio daquilo outro. Você faz uma DR jurídica. O que você acha? Você se coloca no lugar da pessoa, aí drama, aí chora, meu Deus, não sei o quê. Aí depois de muito pensar, você chega a uma decisão. Isso é uma característica do feminino, o debate, a sensibilidade, você se colocar no lugar do outro, você tentar entrar no conflito, que é uma postura muito difícil para o juiz clássico, que é o juiz positivista, o juiz que decide, que resolve, o juiz machão, o juiz fálico, sou eu, decisão é minha. Então, é uma característica que a gente tem que trabalhar. E a abertura para o juiz, na verdade, ser uma espécie de condutor de uma relação, e não o protagonista. E é muito difícil o juiz ter essa postura democrática. É muito difícil. É muito difícil um juiz assumir que erra. O juiz, quando erra 3 vezes, cria jurisprudência, não é assim? Tem que assumir, gente. A gente tem que abrir. A gente tem que se abrir. Eu acho que hoje em dia a sociedade não quer mais aquele juiz clássico que se fecha e que tenta resolver tudo sozinho.